Beleza. Deixa eu apresentar. Então, pessoal, nós tivemos aula, né? Não, com vocês eu não tive aula segunda, porque nós ainda não tínhamos colocado o novo horário, né? Porque ele mudou, foi acho que no sábado, do sábado para domingo, aí não deu tempo. Mas aí apareceu a apresentação aí para vocês. Apareceu não, Elias? Então, apareceu? Apareceu, apareceu. Então, pessoal, o PET dessa semana, ele vem falando da população brasileira, tá? Quantos somos, como que é e tudo mais, tá? Então, está bem relacionado com o que a gente estava já estudando no oitavo ano, né? Nós estávamos estudando os aspectos da população. Deixa eu só abrir um pouco aqui minha janela. Minha janela tá velha, tá um horror. Então, nós já estamos falando de população, né? Daquela questão populacional do mundo. Então, ficou bem assim, não está fugindo muito, tá? Pelo menos essa semana, tá? Nas outras, talvez, o assunto que a gente esteja falando não vai bater com o assunto do PET, mas fazer o quê, gente? A gente tem que seguir, né? Então, só lembrando lá, né? População a gente define como conjunto de pessoas que habitam um território, né? A geografia, ela está preocupada não só com o número de habitantes, mas também como eles são, né? As características, como eles vivem, que são as condições e os processos de evolução. Ou seja, essa população que vive lá hoje, que é dessa forma, como que ela chegou a ser dessa forma, né? A população brasileira, se ela é do jeito que é, o que aconteceu para ela chegar a ser assim, né? Então, eles vão estudar, ó, inicialmente nós tínhamos lá os povos indígenas, aí chegaram os portugueses, né? Aí os portugueses trouxeram os negros como escravos da África para trabalhar nas lavouras, depois, com o tempo, com o fim da escravidão, com o tempo e com o fim da escravidão, nós tivemos a vinda de povos, outros povos europeus, como italianos e alemães, nós tivemos a vinda dos povos árabes, os japoneses, e por aí vai. Então, ele vai estudar tudo isso, o que aconteceu para a população ser assim, tá? Então, ó, seu ciclo de crescimento, seu nível médio de renda, a distribuição, né? Aonde que está, onde tem mais, onde tem menos pessoas. Tudo isso é importante para compreender, né? Esses aspectos do espaço social. E a área que estuda a população é a demografia, tá? O que significa demografia? Sempre, muita palavra, pessoal, principalmente das áreas de estudo, né, de matéria, né, e tal, ela tem origem no grego, né, que nem geografia, nós vimos que é estudo da terra. Então, esse grafia é estudo. Então, qualquer coisa que tenha grafia é estudo, tá? Então, geografia, estudo da terra. Demografia, estudo da população, tá? Demo aqui não vem de demônio, não, tá? Vem de demos, que no grego significa povo, pessoas, tá? Então, demografia é estudo do povo, estudo das pessoas, né? Que é a parte da geografia que estuda a população, né? Junto com ou dentro da geografia da população, tá? Que é a que estuda a população nas questões sociais, tá? Relacionada ao espaço. Então, demografia é o estudo da população como um todo. Geografia da população estuda a relação da população com o espaço, né? Então, no Brasil, todo o país tem, né, o seu órgão, o seu, uma parte ali do seu governo que cuida da organização da população, entender, né, essa população e tudo mais. No caso do Brasil, é o IBGE, né, que a gente já falou bastante sobre ele, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é quem faz todos os levantamentos sobre a nossa Oi, população, os Elias. estudos. Oi, Eu fiz o dever no Conexão Escola ontem, tá, joia? semana 2. Eu vi lá. Beleza, muito bem. Então, no Brasil, o IBGE é quem faz, né, esse estudo. Ele faz de 10 em 10 anos o censo demográfico, né, que é basicamente uma pesquisa que eles passam, eles
fazem uma pesquisa sobre todas as pessoas, sobre todo o país, tá? Normalmente é de 10 em 10 anos, tá? O último foi em 2010, eu acho que teria que ter tido um novo ano passado, mas por causa da pandemia, eles provavelmente adiaram, né? Então, deve, eu acho que provavelmente esse ano também não deva ter, então provavelmente eles devem fazer ano que vem, se tudo estiver bem, né? Mas eles fazem levantamento de tudo, de todas as informações, renda, saúde, educação, lá, preferência religiosa, tudo que vocês imaginar, eles fazem a pesquisa sobre, tá? Tem até na internet cadernos de os bloquinhos com as pesquisas, como que eles fazem, vem tudo. É um calhamaço. Uma vez eu baixei, porque eu usei quando eu dava aula lá no Zerbini para mostrar para os alunos quando eu falei disso. Eu levei. É um calhamaço com acho que é mais de 30, 40 páginas, com perguntas diversas. Então, quantas pessoas vivem na casa, quantas crianças, qual que é a idade das crianças, quantos são mulheres, quantos são homens, adultos, quantos são, qual a idade, idosos, quantos são, qual a idade, é homem, é mulher, tem bicho de estimação, quais, quantos, na casa, tem quanta televisão, tem quanto rádio, tem quanta... Eles perguntam tudo, tá? Para ter noção mesmo de como vive a população. Ah, professor, mas nunca passou na minha casa. Eu moro aqui na nossa casa, que nós moramos já faz 21 anos, está fazendo esse ano. Nunca passou aqui. É porque nem sempre eles pegam diretamente com a gente, tá? Muitas vezes eles pegam esses dados com a própria prefeitura, com o departamento de saúde, né? Quando é algum tema mais assim, tá? Então não vai ser sempre que vai passar na sua casa, tá? Às vezes eles pegam direto com o governo, porque o governo da cidade tem tudo isso, tá? Então, ó, tem várias definições de índices demográficos que subsidiam a análise populacional. Então, tem várias formas de estudar a população. É isso que a gente está falando. E aqui no Brasil, aí um desses modos é a população absoluta e a população relativa. Então, a gente vai ver o que é isso e como é o caso do Brasil nesses dois casos, da população absoluta e relativa, tá? A população absoluta é o total de habitantes, tá? Então, quantas pessoas tem? No caso de Gospé, quantos habitantes tem Gospé? 51 mil e uns quebrados. Então, a população absoluta é de 51 mil habitantes, tá? É isso. A população absoluta é o total de habitantes. É quantas pessoas vivem. No caso do Brasil, 200 e tantos mil habitantes é a população absoluta, tá? Quem faz o levantamento? O IBGE, pelo censo, que a gente falou, ou pela Pesquisa Nacional para Amostra de Domicílios. Ela é basicamente uma versão mais enxuta, mais simples, mais simplificada do censo. Enquanto o censo é feito a cada 10 anos, essa pesquisa, esse PNAD, é feito a cada ano, tá? E eles pegam uma amostragem da população, ou seja, eles pegam uma porção da população. Então, que nem Gospé, uma população tem 50 mil habitantes, eles fazem essa pesquisa com mil pessoas, tá? E aí, para ter um entendimento, eles fazem uma estimativa. Ah, se nesses 1000 casos é assim, então a gente pode referir que em 50 mil vai ser dessa forma, né? Se tem, tipo, de 1000, 100 são espíritas, então de 10 mil vão ser 1000 que são espíritas, né? Então é algo assim, eles pegam e fazem uma relação, né? Um estudo. Então, ela não é totalmente correta, porque eles estão fazendo uma estimativa. Mas mesmo assim, isso dá um entendimento sobre como é até você ter um estudo mais completo, que é o censo, que demora muito mais, né? Realizado o censo a cada década e deve contar toda a população. Cada país faz de um jeito, tá, gente? Aqui no Brasil é a cada 10 anos, tem país que faz a 5, a cada 12, aí vai do país, tá? Aí no mundo, por exemplo, ó, a maior população absoluta é a China, 1 bilhão e 300 mil habitantes, né? É o país com a maior população do mundo, então é o país com a maior população absoluta. O Brasil, no caso, é o quinto maior, tá? Ele está com 202 ou 208 mil habitantes, uma coisa assim. Então, milhões, né, de habitantes. Então, nós somos a quinta maior população do mundo, então, a quinta maior população absoluta, tá? Aqui nós temos
os estados brasileiros organizados, divididos de acordo com a população absoluta, total da população. Claro que a gente já sabia, a gente já vê, ó, São Paulo disparado, o país com a maior população absoluta, ou seja, maior quantidade de pessoas vivendo no seu território, olha lá, mais de 45 milhões de Minas habitantes, Gerais está tá? em segundo. Minas Gerais e Rio de Janeiro em segundo, entre ali 15 e 25. Eu não lembro qual que tem maior, tá? Porque que ele está dando um número entre dois, né? Entre 15 e 25. Mas, se eu não me engano, Minas Gerais é maior, tá? Seria o segundo e terceiro Rio de Janeiro, Né? mas eu tenho que confirmar, tá? Nariz da Aí burra. depois nós temos Bahia, Paraná e Rio Grande do Sul, né? De 10 a 15. Ah, aí todos esses que estão nesse amarelo, ah, um pouco mais claro, entre 2 e 10, e os cinco aqui, Tocantins, Amapá, Roraima, Rondônia e Acre, que são os com a menor população, entre 576 e 2 milhões, tá? Aqui no caso, por exemplo, Amazonas, pessoal, tá falando aqui que está aqui entre 2 e 10, mas a maior parte desses 2 e 10 está ali na cidade de Manaus e uma outra cidade grande que tem ali no território, tá? Porque a maior parte do território é floresta, tem tipo uma, duas pessoas morando a cada, nós vamos ver logo, a cada mil quilômetros, você anda de barco e não acha ninguém, tá? Vocês podem ver que dos menos habitados, qual que é, que hora de passar carro de propaganda, gente? Vocês podem ver que as áreas mais habitadas, onde que tá? Sul e Sudeste, né? E litoral, né? As regiões onde foi ou mais ocupadas desde o início da colonização, né? Onde sempre teve mais população é onde tem, né? E onde que tem menos população? O interior. As áreas que ainda não foram tão ocupadas, que não foram tão desbravadas, ou que só foram ocupadas e desbravadas, exploradas, é, muito mais recentemente. Então, a gente vê isso. Então, lá é uma população muito grande, mas ela está muito focada no litoral, né, próximo do litoral, em duas regiões, sul e sudeste, né? E aí vem a questão da população relativa. O que que é a população relativa? Um outro nome para ela é densidade demográfica, tá? Normalmente esse nome vocês vão ver até mais do que a população relativa, que é o total de habitantes por quilômetro quadrado, tá? Então você pensa, a partir de onde você está, 1 quilômetro em cada direção. Isso é o quilômetro quadrado, tá? De forma bem simplificada. É 1 quilômetro para a direita, 1 quilômetro para a esquerda, 1 quilômetro para frente, 1 quilômetro para trás, e por aí vai, tá? Então, nesse 1 quilômetro de distância, a partir de onde você está, quantas pessoas vivem? Essa é a densidade demográfica, tá? Como que a gente chega nesse número? A gente pega a população absoluta do país ou do território, do lugar, e divide pela área, tá? Aqui está bem relacionado com matemática. Então, se você dividindo a população pelo território, você tem a quantidade, o número da população relativa ou densidade demográfica, que a gente usa habitante por quilômetro quadrado, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, vamos pegar aqui, usando o Brasil mesmo como exemplo. População relativa é igual à população absoluta, que é o total da população, dividido pela área, né? Então, lá, ele dá aqui nesse exemplo para a gente a população absoluta do Brasil em 2016, né? Hoje já está um pouquinho maior, mas 206 e esses quebrados aqui, milhões de habitantes. A área, que nunca muda, né? Diferente da população, a não ser que tem uma guerra, alguma coisa, mas é a área aqui, 8 bilhões, 515 milhões de quilômetros quadrados. Então, ele divide lá, o total da população dividido pelo território, né? Ele dividiu os dois. Quanto que deu? 24,20. Provavelmente deu mais uns números quebrados aqui, mas ele arredondou, 24,20 habitantes por quilômetro quadrado. Essa é a densidade demográfica ou população relativa do Brasil, tá? É um número relativamente, é um número normal, tá? Então, agora vocês pensam, por exemplo, um país com uma população muito pequena e um território maior que a população. A densidade demográfica vai ser muito alta. É o caso do Japão, por exemplo, tá, pessoal?
O Japão tem uma densidade demográfica muito alta. Por quê? É uma população muito grande. Só que o território é uma ilha, é um conjunto de ilhas pequenininho. Então, é muita gente vivendo num espaço muito apertado. É como se vocês fossem pensar, pensa na casa de vocês aí, tem os quartos, tem a sala, banheiro, tem a casa inteira, né? Cada um fica lá no seu cômodo, bonitinho, tranquilo. Agora imagina, ao invés de viver numa casa com todas as coisas, imagina que vocês morassem tudo só dentro, se vocês fossem morar todos da sua casa dentro do banheiro, só no banheiro. Morta. Não, imagina, No banheiro? num quarto do tamanho do banheiro. Ou no próprio, num quarto só da casa, vamos colocar, para não ficar Ah, engraçado. Melhor. O que aconteceria? Ficaria muito apertado, ficaria difícil de viver. É isso que acontece, tá? Em locais que tem população absoluta, população relativa ou densidade demográfica muito alta. É um território pequeno e muita gente morando, tá? E a gente vai ver, assim como aconteceu aqui, que a população de São Paulo era maior, a densidade demográfica também vai ser maior em São Paulo, né? Nessa região ali de São Paulo, onde nós temos a maior densidade demográfica do Brasil, tá? Então, lá, a população absoluta e relativa dos continentes, ó, coloquei aqui para vocês, ó. A gente vai ver, ó, por exemplo, América do Norte, olha lá, população absoluta 283, a área 19 milhões, dividiu 14,63, tá? Mediano. Agora olha a Europa, 710 milhões de habitantes, muita gente, só 10 milhões. O que que deu? 67. Muito alta a densidade demográfica. Olha a Ásia, 3 milhões, 3 bilhões e 310 milhões de habitantes, tá? Não sei por que tá milhões aqui, teria que ser bilhões, foi um erro. Porque nós temos China e Índia, que são os países mais populosos do mundo. A área até que não é a maior área de todos os continentes, mas como a população é tão grande, olha a densidade demográfica. 74, é a maior de todos. Agora, olha a menor, é a Oceania. Só 27 milhões de habitantes, é muito pouco. Por quê? É a Austrália, que é o maiorzinho ali, Nova Zelândia, o resto é só ilha. Umas ilhazinhas, né? E olha a área, só 7 milhões de área, muito pequenininho. É o menor continente. eles Olha a falam que densidade demográfica, 3,54, eles tá? falam que os bichos de lá é muito mais grande do que daqui, 10 vezes mais grande. Não, é que isso aí é um pouco é lenda urbana, tá? É É. que tem muito animal selvagem, mas não é tanto assim também, não. Então, olha para vocês verem, 3,54. Você pode andar lá na Oceania, você vai andar, você não vai encontrar quase ninguém, tá? Você vai, tipo, ter que andar quilômetros para encontrar uma pessoa, duas pessoas, tá? Então, é isso que nos mostra a densidade demográfica. Olha aqui no caso do Brasil. Nós vemos, ó, olha aqui da região norte, 4 habitantes por quilômetro quadrado. Por quê? Aquilo que eu falei, território muito grande, muita floresta, aquelas coisas, e pouca gente morando. É aqueles povos ribeirinhos, povos indígenas, né, uma tribo ali com 100 pessoas, um grupo de ribeirinhos ali com 20, 30 pessoas. Então você anda de barco e leva dias, horas, dias para encontrar alguém, tá? Naquele meio. E aí vai tendo, ó, Nordeste também, né? Muita gente foi embora do Nordeste, tem áreas habitadas. E olha o Sudeste, 89, 86, tá? Muita gente morando em pouco. Então nós temos São Paulo, nós temos Belo Horizonte, Rio de Janeiro, são cidades muito grandes, com muita gente. Isso ajuda esse número aí para cima, né? Mas também, mesmo em outras cidades, né? Nós temos cidade com 200, 500 mil habitantes, né? Nós temos nem a própria Campinas, que não é uma capital, mas tem mais de 1 milhão de habitantes, né? Ó, o Sul já vem com 48. Aí vocês veem, o Sudeste tem quase o dobro do Sul, que é a segunda, tá? É uma diferença muito grande. Centro-Oeste também, ó, só 8, né? Porque muita região pouco habitada, com muita produção agrícola, então muita fazenda gigantesca, né? Aquelas fazendas perder de vista, que você não consegue chegar de um lado do outro na fazenda, leva o dia inteiro, né? Então, é muita diferença, tá? Aí aqui no mapinha a gente vê bastante, bem isso, ó. Quanto mais escuro, maior a densidade demográfica. Vamos pegar esse maior, tá? Que o outro está fazendo a comparação ao longo dos anos, mas vamos pegar o maior aqui, ó. A gente vê, ó, primeira coisa,
como eu falei, litoral, onde mais é habitado desde o início da ocupação do Brasil, litoral, né? Porque é normal, né, gente? O pessoal chegou aqui no litoral, começou a ocupar o litoral. Claro que a região litorânea vai ter a maior população. E aí eles foram indo em direção ao continente, né, ao interior do continente. Só que aí a gente vê que o interior é quase inabitado, olha lá, muito baixa a densidade demográfica, muitas poucas pessoas, principalmente a região norte, né? Aquela questão, a pessoa, quando vive na capital, olha lá, Manaus, a gente olha aqui na Amazônia, é um ponto vermelho, bem no meio aqui da região norte, porque ali aquela região de Manaus, as cidades em volta, são as que têm maior população. O resto do estado, ó, não tem, é tudo amarelo clarinho, porque tem muitas poucas pessoas vivendo, tá? Deixa eu só ficar de olho, que tá quase na hora de acabar a aula. É 9h40, é isso. Então, ó, o que nós podemos ver com isso que a gente viu? Ó? Primeiro, a população no Brasil concentra-se na faixa litorânea, né? As regiões interioranas, do interior, são menos povoadas, né? A gente vê, né? Até mesmo aqui na nossa região, aqui no Sudeste, que é muito habitado, você vai ver que, tipo, tem uma cidade grande que nem, vamos pôr ali, Poços de Caldas, 200 mil, mas em volta a cidade com 5 mil, com 10 mil, né? A maiorzinha, Guaxupé, com 50 mil. Não são grandes concentrações de gente, né? As maiores densidades encontram-se em torno de São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal e as áreas litorâneas, né? A presença da capital no centro do país é responsável pela concentração de maior densidade demográfica, né? A gente pode ver aqui, ó, lá, estado de Goiás, ó, Distrito Federal, onde está a capital, tem uma ocupação maior, mas em volta está tudo desocupado, né? Deu um sinalzinho aqui, o que foi? Eli, fui eu. Ah, tá. Esses dias, Deixa eu anotar parece aqui o Durão. que, parece que Pode eles falar, pode trouxe falar. 500 vacinas para pessoa de 70 anos, maior de 70 anos. Pela, pessoa de 70 Já anos. tá fazendo cadastro e já vai começar a vacinar, viu? Até Tem estava muita falando com o menino lá do nono, que eu estava dando aula, Gustavo, nós marcamos, meu pai vai vacinar amanhã. Se tiver alguém na família de vocês acima de 65 anos, já está fazendo cadastro, viu? Já vai começar a dar vacina. Então é só entrar lá no site da Eu acho que prefeitura, essas tá? vacinas não vai distribuir para todo mundo, não. Tem muito mais de. Não, eles estão indo por faixa de idade. Então, estava de 69 a 80, né? 89. Agora vai pegar a partir de 65. Aí daqui a um tempo começa, tipo, a partir de 60, tá? Entendi. Mas vocês podem esperar, vocês vão demorar um pouquinho, viu? Então, pessoal, só para terminar essa parte, que já está acabando a aula, então, ó, regiões próximas a capitais, maior densidade demográfica, né? Claro, né, gente? A maioria das pessoas vai querer viver perto das grandes cidades, né? Então, e onde já tem bastante gente, vai continuar tendo bastante gente. Então, as regiões próximas das capitais, né? E as menores no interior, região norte, centro-oeste e interior do nordeste. E aí nós temos falado da questão do populoso e povoado. O Brasil, nós chamamos ele de um país populoso, mas pouco povoado, tá? O que que significa isso? Populoso é quando você tem uma quantidade de habitantes muito grande, né? Quando você tem uma população absoluta muito alta. Então, o Brasil é populoso, porque a população dele é elevada. Mas ele é pouco povoado, porque a densidade demográfica é baixa e é muito variada. Nós temos o litoral muito povoado, mas o interior vazio, né? Então, a- é basicamente isso. Populoso, muito habitado. Povoado, quando está bem distribuído, né? Que nem eu dei o exemplo para vocês, de vocês na casa. Se está todo mundo no banheiro, é pouco povoado, porque está todo mundo num lugar só, tá? Pode ser populoso, porque tem bastante gente, mas é pouco povoado. Agora, se cada um está no seu quarto lá bonitinho, aí é povoado, tá? É isso, pessoal. A hora Falta das pessoas chegar na aula. 2 minutos. A Bianca tem que ficar de olho na hora, viu?
Então, pessoal, é isso, tá? Deixa eu parar essa gravação. Alguma dúvida?